Olá! Em parceria entre o Sistema Positivo de Ensino e o jornal Estadão, está começando agora as Superaulas Enem 2011. Hoje teremos as aulas de Geografia do professor Alexandre, Física do professor Scandelari, Literatura do professor Fábio. E para começar, tem o professor Tadeu, que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito das aplicações da Química. Uma ótima aula para você! Beleza, moçada? Vamos então ver alguns aspectos muito importantes da Química, especialmente de aplicações da Química. E questões que têm muita chance de cair nas provas, nos vestibulares, especialmente, é claro, na prova do Enem. Sempre vamos dar muita ênfase, não à sua parte teórica, mas o que a Química tem de aplicações, coisas que vemos no nosso dia a dia, como combustíveis, fontes de energia. Ok? Mas vamos fazer isso sempre através de exercício. E dentro do exercício recordaremos os conceitos mais importantes. Sempre pensando nessa tua grande escalada, nesse teu sonho de, é claro, se tornar um grande universitário. Vamos lá? Vamos em frente? Primeira questão. Acompanhe comigo, então, aí na tela, essa questão que caiu no Enem um tempo atrás. Vamos a ela? Pois bem. A energia térmica liberada em processo de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Moçada, o processo de produção de energia sempre tem uma enorme importância. No caso da produção de energia com origem nuclear, estamos abordando um assunto chamado radioatividade. Nunca esqueça, a radioatividade estuda o núcleo do átomo. E mexer no núcleo sempre envolve grandes quantidades de energia. Vamos lembrar como que é o processo de produção de energia numa usina nuclear? É aquele processo chamado de fissão nuclear. Lembramos? Vamos lá? Acompanhe comigo, por favor, a próxima tela. Fissão nuclear é a quebra de um núcleo grande com a formação de núcleos menores e grande liberação de energia. Ou seja, é um processo exotérmico. E exatamente essa é a grande importância. Um processo exotérmico. É um processo que libera energia. Na hora que libera energia, essa energia pode ser aproveitada. Por exemplo, ela pode ser transformada em energia elétrica. Essa é a ideia das centrais nucleares. E é claro que você se lembra de todos esses fatos que aconteceram recentemente, como, por exemplo, aquela usina nuclear lá no Japão, usina de Fukushima, que foi tão comentado. Então, com certeza, esse é um assunto que vale a pena você estar ligado. Vamos continuar lendo esse texto agora que já localizamos o assunto? Acompanha comigo? Continuamos? Repare que aí foi dado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. E como que ela se comporta? Veja, ali onde está assinalado as pilhas nucleares, são onde estão aquelas pastilhas com urânio enriquecido. É ali que vai acontecer o processo de fissão nuclear que acabamos de recordar. Esse processo vai liberar energia e essas pastilhas estão imersas em água. Essa energia fará com que a água seja muito aquecida. Ela vai se transformar em vapor de água. Esse vapor sai desse reator nuclear e vai até uma turbina. Vai girar as pás da turbina, que por sua vez está acoplada a um gerador, que transformará essa energia de movimento, essa energia cinética, em energia elétrica. Veja só, e qual é a vantagem de transformar em energia elétrica? A energia elétrica é muito fácil de ser transportada, é muito fácil de ser transformada em outras formas de energia. Mas é claro, aquele vapor que passou pela turbina não vai ser desperdiçado. Como fazer para reaproveitar esse vapor? Ele entra num condensador. Claro, se ele é vapor, se ele for sofrer uma condensação, ele vai voltar a ser água líquida. Então veja o condensador, claro, para condensar eu tenho que resfriar esse vapor. Por isso que é muito comum que as usinas nucleares estejam localizadas próximas de fontes de água, por exemplo, de um rio, para pegar essa água fria, condensar o vapor. Depois que o vapor sofre a condensação, ele volta através de uma bomba para o reator. Você vê que interessante? A fissão libera energia. Essa energia nuclear, uma energia muito grande, é transformada em energia elétrica. Esse é o princípio de funcionamento das usinas nucleares. Vamos continuar vendo o nosso exercício então? Vamos a ele? Comigo. O item 1 diz assim: a energia liberada na reação é usada para ferver a água que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina.
Pessoal, foi exatamente isso que acabamos de ver no funcionamento da usina nuclear. Ou seja, essa é uma afirmação, um item perfeitamente certo. Concorda? Vamos ver o próximo item? 2. A turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção da energia elétrica. Sim, é essa a transformação. Aquela energia térmica, aquele calor liberado na fissão, virou vapor, que por sua vez foi transformado em energia elétrica. Como ali no gerador, no complexo entre a turbina e o gerador. Claro, é exatamente isso que acontece. Outro item certo. Item 3. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. Espera aí. A água, quando passa pela turbina, está na fase de vapor, é vapor de água. Para ela ser reaproveitada, ela tem que voltar para o estado líquido. Ela sofre uma condensação. Então ela não é pré-aquecida, ao contrário. Ela é resfriada por uma água, por exemplo, que veio de um rio para resfriar o vapor, para transformá-la novamente em água líquida e assim ser reaproveitada. Portanto, evidentemente, esse item está errado. Conclusão, acompanhe comigo. Dentre as afirmações acima, somente estão corretas. Evidentemente, a resposta correta que você vai acompanhar comigo agora é a letra D. Os itens 1 e 2 estão corretos. Certo, moçada? Então, um assunto muito importante, esse que acabamos de ver. A energia nuclear servindo exatamente como fonte de energia. Vamos à nossa próxima questão? A questão número 2. Vamos a ela. Acompanha comigo no texto. A obtenção da cal virgem a partir de processos industriais pode ser equacionada da seguinte forma. E veja a equação que aparece. O carbonato de cálcio, aquecido a uma temperatura de aproximadamente 900 graus Celsius, se transforma em óxido de cálcio e gás carbônico. Portanto, a gente pode considerar isso uma aplicação da química, porque é uma maneira de se obter o óxido de cálcio, que é a cal virgem, muito usada na construção civil, por exemplo. E o carbonato de cálcio é muito encontrado na natureza, especialmente no calcário. O carbonato de cálcio é o principal componente do calcário. Continua acompanhando comigo, então, essa equação da decomposição do carbonato de cálcio? Ele dá uma informação, que o ΔH desta reação é menos 42,5 calorias. Observe o sinal negativo, um ΔH negativo. E agora, a respeito dessa decomposição, com esse valor de ΔH e com essas informações da decomposição do carbonato de cálcio, visando a obtenção da cal virgem, ele faz algumas afirmações. Vamos a ela? Considerando a pressão constante de uma atmosfera, assinale o que for correto sobre esse processo. Vejamos então a primeira afirmação, 01. O carbonato de cálcio é um sal inorgânico que sofre decomposição sob temperaturas elevadas. Bom, que o carbonato de cálcio é um sal inorgânico, nós sabemos, sal, né, um composto iônico. E a própria informação que consta na equação diz que essa decomposição só vai acontecer na temperatura de aproximadamente 900 graus Celsius, que com certeza é uma temperatura elevada, precisa fornecer calor. É aquela decomposição que acontece pelo calor. É aquela decomposição que a gente chama de uma pirólise, quebrar pelo calor. Pirólise, né? Piros, fogo, né? Piro, olímpica, calor, fogo. Então, quebrar pelo calor, pirólise. Evidentemente, essa afirmação 01, claro, é um item certo, está correta essa afirmação 01. Passemos à próxima. 02. Ambos os produtos obtidos são classificados como óxidos básicos. Opa, é um bom momento para lembrarmos um pouquinho desses compostos inorgânicos. Quais foram os dois produtos que aparecem nessa equação? Ele colocou, é o óxido de cálcio e o gás carbônico. Acompanhem comigo então, vamos lembrar desses dois. O óxido de cálcio, o CaO, o óxido de cálcio, CaO, evidentemente é um óxido básico. Veja, cálcio é metal, né? Metaleiro, e metaleiro é coisa básica. Metaleiro é metal da família 2A, dos alcalinos terrosos. Agora, o CO2, o gás carbônico, é um dos exemplos mais importantes de um óxido ácido. Ele tem caráter ácido, ele tem pH menor que 7. E a afirmação falou que os dois são óxidos básicos. Evidentemente, essa é uma afirmação falsa. Isso está errado. O óxido de cálcio, sim, é básico, mas o gás carbônico, não. É um óxido ácido. Beleza? Vamos ver a próxima afirmação? Leia comigo, então. 04. A entalpia final do sistema é maior do que a inicial, o que é indicado por meio do valor negativo de ΔH.
Acompanhe a continuação da tela, moçada. Se o ΔH é negativo, o que isso significa? ΔH é sempre a entalpia dos produtos menos reagentes. Se ele é negativo, significa que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Ora, se a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, é justamente ao contrário do que a afirmação diz. Portanto, essa afirmação está errada. Certo? Vamos para a próxima? Veja comigo. 08. A reação de obtenção do óxido de cálcio, cal virgem, é exotérmica. Então, nós acabamos de ver na afirmação anterior que aquele valor do ΔH era um valor negativo. Ora, se o ΔH é negativo, se a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, isso caracteriza uma reação que libera calor, ou seja, uma reação exotérmica. Portanto, a afirmação correta. Sim? E vamos em frente? A próxima, 16. A transferência de elétrons verificada na reação indica a ocorrência de oxirredução. Pessoal, um cuidado especial aqui. Quando ele fala de oxirredução, claro que nós temos que pensar na variação do NOx. Lembra? Oxidação, aumento do NOx. Redução, diminuição do NOx. Para a gente ver se essa afirmação está verdadeira ou falsa, nós temos, portanto, que verificar o valor do NOx de cada um dos elementos. Vamos fazer isso? Então acompanha comigo na próxima tela. Aí está a equação. Por exemplo, o cálcio da família 2A é um daqueles elementos que tem o NOx fixo. Quanto que vale o NOx do cálcio? É sempre mais 2, claro. Se é sempre mais 2, tanto do reagente como o cálcio que consta no produto do óxido de cálcio, ele continua sendo com NOx mais 2. Portanto, o cálcio não variou o NOx. Vamos ver agora o oxigênio. Geralmente o oxigênio é menos 2, tanto no carbonato de cálcio, como no óxido de cálcio, como no gás carbônico. Veja, o oxigênio também não sofreu variação do NOx. Vamos então calcular o NOx do carbono aí no carbonato de cálcio? Se cada oxigênio é menos 2, mas eu tenho 3 oxigênios, menos 2 vezes 3, menos 6. O cálcio é mais 2, fixo. E o NOx total de qualquer substância sempre tem que ser 0. Portanto, quanto que vai ser o NOx do carbono no carbonato de cálcio? Necessariamente vai ter que ser mais 4. Vamos agora calcular o NOx do carbono lá no gás carbônico? Se cada oxigênio é menos 2 e são 2 oxigênios, menos 2 vezes 2, menos 4. Para que o NOx total seja 0, necessariamente o carbono tem que ter NOx igual a mais 4. Então veja, o carbono também manteve o seu valor de NOx. Conclusão, nenhum dos elementos teve o seu NOx alterado durante essa reação. E a afirmação falou que se tratava de uma oxidorredução, ou seja, falou que alguém estava sofrendo oxidação e alguém redução. O que não é verdade. Ninguém sofreu oxidação, ninguém sofreu redução. Portanto, uma afirmação falsa, ou seja, esse item está errado. Certo, pessoal? Concluindo, podemos acompanhar? A resposta, então, a soma das afirmações 01 e 08, que são as duas corretas, a resposta desse teste é a resposta 09. Tranquilo? Vamos em frente para o nosso próximo teste? Nossa próxima questão vai tratar agora também de um assunto extremamente interessante. Acompanhem comigo, então, aí. Veja lá. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, o SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente. É a famosa chuva ácida. O Enem, especialmente, gosta muito de cobrar questões